Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 3 de Química. Hoje nós vamos para a terceira parte de soluções. Uma aula bem curta, mas com muito conteúdo, então preste bastante atenção. Sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje, Soluções, parte C. Então nós vamos começar aqui falando sobre o fenômeno da saturação. Então, a saturação, essa classificação, ela pode ser representada por esse esquema aqui que nós colocamos aqui para vocês. Então, observe aqui que nós temos um ponto aqui que nós chamamos ponto de saturação. O que é isso, né? O que é essa saturação? Saturação é quando uma determinada solução chega no seu limite, né, de solubilidade, chega no seu limite de possibilidade de solubilizar alguma coisa. Então eu coloco sal, por exemplo, dentro da água, aí fica tudo solúvel. Aí eu fico colocando sal, chega um momento em que aquele líquido, aquela água não vai conseguir mais solubilizar o sal. E o sal vai para o fundo do recipiente. Então, a saturação é o ponto limite, certo? Então, sabe aquela expressão, eu estou saturado de você, eu estou saturado de alguma coisa? Saturado é o limite que nós temos, que uma solução específica tem de dissolver uma determinada substância. Então, nós vamos ter três momentos assim na solução. Nós temos a solução não saturada ou insaturada, nós temos a solução saturada, ou seja, aquela solução que está no limite, e nós temos a solução supersaturada, é uma solução que está acima do limite. Está tudo dissolvido, mas está acima do limite daquilo que pode ser dissolvido, e nós vamos explicar como é que isso funciona. Então vamos lá, mais uma vez. As soluções são classificadas em três tipos aqui em relação à sua solubilidade. Ela pode ser não saturada, ou melhor dizendo, insaturada. Ela é saturada, ou seja, ela está no limite daquilo que ela consegue dissolver. E supersaturada, que é quando a solução dissolve muito mais daquilo que ela pode dissolver, ok? Então nós temos aqui um gráfico, apenas para exemplificar isso que eu acabei de falar. Nós temos aqui o ponto de saturação, o limite que eu consigo dissolver. Então, antes desse ponto, tudo representa uma solução insaturada, uma solução não saturada, que é uma solução bastante estável. E no ponto nós temos o limite, né? E depois desse ponto nós temos o que nós chamamos de solução supersaturada ou saturada com corpo de chão. Nós vamos ver isso já já. Então, imagine aqui que você está adicionando uma pequena porção de um soluto, né? Está aqui um sal, por exemplo, você está adicionando aqui nesse recipiente. Então, no primeiro momento, você não atingiu o limite de capacidade de solubilizar esse soluto. E aí, a solução permaneceu o quê? Não saturada. Ela permaneceu insaturada, ok? Mas você continuou, colocou mais uma quantidade de soluto. E nessa vez, a solução já alcançou o limite. Na verdade, ultrapassou o limite. Porque, veja, na solução aqui, o soluto que foi colocado foi para o fundo do recipiente. Por que ele foi para o fundo? Porque ele ultrapassou o limite que seria possível solubilizar, né? Então ela é uma solução saturada, porque alcançou o limite, mas com precipitado, né? Uma solução saturada com corpo de fundo. Corpo de fundo é o precipitado. Precipitado é isso aqui que está no fundo do recipiente. É aquilo que não se dissolveu, certo? Então presta bastante atenção. Eu tenho aqui esse primeiro frasco, foi adicionado soluto, a solução ficou tudo dissolvido, então eu vou dizer que essa solução seria uma solução insaturada ou não saturada, mas no segundo momento, quando eu adicionei mais soluto, a parte desse soluto que eu adicionei foi para o fundo do recipiente, então a solução está saturada, já alcançou o limite, e na verdade ultrapassou esse limite. Por quê? Porque parte daquilo que não se dissolveu foi para o fundo do recipiente. Então nós falamos que ela é uma solução saturada com corpo de chão, corpo de fundo, ou solução saturada com precipitado. E eu continuei adicionando, né? E ela ficou uma solução agora super saturada, né? Onde há um excedente muito grande, né? E isso é o seguinte, nós conseguimos
deixar tudo solubilizado? Como é que a gente consegue fazer isso aqui? Eu posso aumentar a temperatura e quando eu aumento a temperatura, eu aumento a solubilização do soluto. Então eu posso solubilizar tudo, né? E isso ficaria, então, me daria uma solução super saturada. Então vamos lá. O ponto de saturação é definido pelo coeficiente ou grau de solubilidade. Lembra? O ponto de saturação é aquele ponto em que, a partir dali, né, a solução fica super saturada ou a solução não consegue dissolver mais nada. Então, como é que a gente mede essa saturação? A gente mede com esse coeficiente de solubilidade. O que é o coeficiente de solubilidade ou o grau de solubilidade? É a quantidade necessária de uma substância para saturar uma quantidade padrão de solvente em uma determinada condição de temperatura e pressão. Por exemplo, aqui, ó, qual é o coeficiente de solubilidade da água a 0 graus Celsius? Né? Para cloreto de sódio é igual a 357 gramas por litro. O que isso significa, hein, professor? Significa o seguinte, que se eu tiver água no recipiente e essa água tiver a 0 graus Celsius, eu consigo dissolver até o limite de 357 gramas de sal, né, que é o cloreto de sódio aqui. Né? Esse é o limite, esse é o meu ponto de saturação para o NaCl, a 0 graus Celsius em água. Se eu colocar HNO3, que é o nitrato de prata, a 0 graus Celsius, eu consigo dissolver até 1.220 gramas por litro de água. Então, isso a uma temperatura de 0 graus Celsius. Ou seja, abaixo de 1.220 de nitrato de prata, eu tenho uma solução de que tipo? Muito bem, não insaturada. Acima de 1.220, eu teria uma solução de que tipo? Exatamente, super saturada. Então, 1.220 é o coeficiente de solubilidade. Nós chamamos de CS, não é Counter-Strike, é coeficiente de solubilidade. É o limite, é o númerozinho que vai me dizer o quanto eu consigo dissolver de determinada substância em um determinado solvente. Então, por exemplo, aqui o sulfato de cálcio a 0 graus Celsius, em água, eu só consigo dissolver 2 gramas. 2 gramas é o meu limite. Né? Se eu passar de 2 gramas, se eu tiver 4 gramas, a solução seria supersaturada. Se eu tivesse abaixo de 2 gramas, a solução seria não saturada ou insaturada. E se eu tiver 2 gramas, a solução estaria no limite, na saturação. Okay? Então preste atenção nisso. O ponto de saturação é a mesma coisa de coeficiente ou grau de solubilidade. E o que é esse valor? É o valor que me diz até quanto eu consigo dissolver tudo que eu adiciono no recipiente. Então aqui são 3 exemplos, né, de sais e da sua solubilidade. Veja aqui então essa curva de solubilidade. Né? Solubilidade está relacionado com dissolver alguma coisa. Tá? Então observe aqui, ó. Primeiro essa tabela aqui ao lado. Nós temos aqui a solubilidade do nitrato de potássio, que é o KNO3, certo? Então isso em água, em 100 gramas de água. Tá? Então o que ele diz aqui? Ó, a 0 graus Celsius eu consigo dissolver até o limite de 13,3 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água. Então é incrível isso, né? Eu consigo dissolver até isso em 0 graus. Mas à medida que eu aumento a temperatura, olha o que acontece com a solubilidade. Ela vai aumentando, certo? Então, por exemplo, a 100 graus Celsius aqui, eu já consigo dissolver até, no máximo, 246 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água. Tá? Então, isso aí é a solubilidade do nitrato de potássio, baseado, obviamente, no coeficiente de solubilidade, certo? Então, observe que nesse caso aqui, à medida que a temperatura aumenta, o que acontece com a solubilidade? Aumenta, certo? Então, qualquer valor, por exemplo, aqui no 100 graus Celsius eu consigo dissolver o limite, né, o ponto de saturação é 246. Se eu tivesse, então, aqui 240, a solução seria classificada como o quê? Não saturada. Se eu tivesse 300 gramas nessa temperatura, a solução seria o quê?
supersaturada. 246 é saturada. E esse gráfico aqui me ajuda a entender um pouco mais, né, ainda essas observações. Então, essa curva aqui de vermelho pontilhada, com pontinhos pretos, é o que nós chamamos de curva de solubilidade, tá? Qualquer ponto em cima dessa curva vermelha representa o nosso coeficiente de solubilidade, representa o nosso ponto de saturação, representa uma solução saturada. Então, por exemplo, o Y aqui, ó, está em cima, né, da curva vermelha, da curva de solubilidade. Então eu poderia dizer que o Y é uma solução saturada. A 20 graus Celsius, o Y consegue dissolver essa quantidade aqui, cerca de 30 gramas, em 100 gramas de água, né? O ponto X, ó, 20 graus Celsius, observe, ele está numa região abaixo da curva. Isso significa dizer o quê? Significa que qualquer ponto abaixo da curva, né, nessa região que está pintado de rosa aqui, ela é classificada como região de uma solução não saturada ou insaturada. E qualquer ponto acima da curva, né, nós temos uma solução supersaturada. Então vamos lá, nós temos 3 regiões no gráfico aqui de curva de solubilidade. Nós temos a região de acima da curva, que é dita ou é chamada de região de solução supersaturada. Nós temos a região de em cima da curva, que seria a região de solução saturada, e nós temos a região abaixo da curva, que seria, no caso, né, as regiões das soluções não saturadas ou insaturadas. Então são 3 regiões aqui que você precisa memorizar. Abaixo da curva, não saturada, insaturada. Acima da curva, supersaturada. Em cima da curva, então, região de solução saturada. Tá? Então, a curva de solubilidade ela pode também ser chamada de dissolução endotérmica. Você tem regiões que são dissoluções endotérmicas e você tem dissolução exotérmica. Então, como é que eu sei que uma curva é endotérmica e quando é que eu sei que uma curva é de dissolução exotérmica? Então, vamos lá. A maioria das substâncias, primeiro, quando aumenta a temperatura, certo? Aumenta a solubilidade. Então, esse tipo de curva, né, onde eu aumentei a temperatura e aumentou a solubilidade, ela é chamada de dissolução endotérmica. Como é que ela é representada aqui? Ela é representada por aquelas curvas que estão subindo. Então, por exemplo, o KNO3 aqui, ó, dissolução endotérmica. O K2CrO4, dissolução endotérmica. O NaCl, dissolução endotérmica. Porque a dissolução endotérmica é quando você aumenta a temperatura e aumenta a solubilidade. O contrário, né, as substâncias que se dissolvem com liberação de calor são dissoluções exotérmicas. Elas tendem a ser menos solúveis quando há quente. Por exemplo, é esse aqui, ó, o sulfato de césio. À medida que a temperatura aumenta, olha a temperatura aumentando aqui, o que acontece com a solubilidade? Ela diminui. Ou seja, vamos lá. Dissolução endotérmica, curva subindo. Dissolução exotérmica, curva descendo. Dissolução endotérmica, curva sobe. Dissolução exotérmica, a curva desce, ok? Sobe endo, desce exo. Sobe endo, desce exo. Memoriza isso aí. Agora, dentro da curva de solubilidade, nós temos uma outra questão aqui, que é o ponto de inflexão. O que é o ponto de inflexão, professor? O ponto de inflexão é o ponto dentro da curva em que houve desidratação, houve perda de água, certo? E é muito fácil de identificar. Observe aqui essa curva vermelha. Ela está subindo porque está aumentando a temperatura, está aumentando a solubilidade endotérmica, está subindo. Mas chegou num determinado ponto aqui, ó, que houve uma inflexão, houve uma interferência aqui na curva, né? Houve algum problema aconteceu aqui nessa curva, né? E aqui nós chamamos o ponto de inflexão. Observe, ó, que aqui nós temos 6 moléculas de água, mas depois desse ponto de inflexão ficou quantas moléculas de água?
4. Perdeu 2 moléculas de água. Então, aqui houve um ponto de inflexão, né? E ponto de inflexão sempre indica uma mudança na estrutura do soluto. Perdeu água, nesse caso. Então, aqui mais uma vez, aí ele continuou subindo mais uma vez, e aí teve outro ponto de inflexão, bem aqui, ó. E aí perdeu mais água. Então, o ponto de inflexão vai representar, vai nos dizer uma perda de água. Veja aqui outro exemplo de sulfato de sódio, né? Você tem aqui sulfato de sódio, está aumentando a temperatura, endotérmico, porque está aumentando a temperatura e está aumentando a solubilidade, mas chegou aqui a 32,4 graus Celsius e houve um ponto de inflexão. Né? Observe que ela perdeu toda a água que tinha nessa molécula. As 10 moléculas de água aqui já não tem mais ponto de inflexão. Então, o ponto de inflexão é um ponto de desidratação da tua solução, tá certo? Ela vai estar presente, identificável, né, por essa pequena interferência que existe na curva quando ela está subindo ou está descendo. Ok? Então vamos para frente aqui. Solubilidade dos gases, né? Bem interessante isso aqui. Os gases são, em geral, pouco solúveis em líquidos, tá? Então, geralmente você não consegue dissolver um gás com tanta facilidade em água ou em líquido. Então, por exemplo, 1 litro de água, ele dissolve apenas 19 ml de ar em condições ambiente. O que é condição ambiente? 1 atm e 25 graus Celsius. A solubilidade de gases em líquidos depende consideravelmente da pressão e da temperatura, tá? Então, quanto maior a pressão e menor a temperatura, né, maior a solubilidade daquele gás. Maior pressão, menor temperatura, maior solubilidade. Vamos de novo. Maior pressão, menor temperatura, maior solubilidade. Então, quanto mais alto, né, você estiver, você vai ter menor pressão, né? Então você vai ter uma menor solubilidade, tá? Então observe aqui o gráfico, ó. Eu tenho a temperatura subindo, né? E à medida que a temperatura vai subindo, o que acontece com a solubilidade, ó? Vai diminuindo, né? Porque maior temperatura, menor solubilidade. E aqui o gráfico de pressão, ó. A pressão aqui está subindo e à medida que a pressão sobe, ó, o que acontece com a solubilidade? Ó, ela está aumentando. Então, memorize isso aqui, que é o que precisa. Menor temperatura, maior solubilidade. Maior pressão, maior solubilidade. Então, para aumentar a solubilidade, o que eu preciso? Aumentar a pressão e diminuir a temperatura. Para aumentar a solubilidade, o que eu preciso? Aumentar a pressão e diminuir a solubilidade, tá? Memoriza isso aqui. Vamos para algumas 4 questões aqui para a gente encerrar essa aula. Vamos ver se a gente consegue encerrar antes dos 25 minutos, ok? Então ele diz assim, ó, considere o gráfico abaixo, adicionando-se separadamente 40 gramas de um dos sais em 100 gramas de água. Então, nós temos 40 gramas dos sais aqui em 100 gramas de água. Ele mostra aqui, ó, o grau de solubilidade, as gramas que estão dissolvidas aqui, tá certo? Solubilidade, gramas de soluto em 100 gramas de água, que é o que nós queremos. E aqui nós temos a temperatura. Então, a temperatura de 40 graus Celsius, quais são as substâncias dissolvidas em água? Então, para estar dissolvida em água, ou tem que estar em cima da curva, ou tem que estar embaixo da curva. Vamos ver onde é que está 40 graus aqui, ó. 40 graus está bem aqui, tá? E ele disse que, então é 40 graus Celsius. Só que ele disse que tem 40 gramas. 40 gramas está bem aqui. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui esse traço vermelho aqui bem rente a 40 gramas. E esse outro traço aqui bem rente a 40 graus. Ou seja, o ponto que ele está falando é esse ponto bem aqui. Né, onde eu coloquei aqui esse círculo, essa bolinha, tá? É um ponto bem aqui em cima desse ponto aqui. Então, esse aqui é o ponto. O que eu vou olhar agora? Eu vou olhar as curvas. Se eu olhar aqui, por exemplo, para o NaNO3, a curva está aqui em cima. Esse ponto está abaixo, acima ou em cima da curva? Está abaixo. Então, NaNO3 é solúvel nessa temperatura. Se eu olhar aqui para o KNO3,
né? A curva está bem aqui, ó. O ponto está onde? Está acima, em cima ou abaixo? Também está abaixo. Então o KNO3 também está com tudo dissolvido, que é o que ele está perguntando. O KCl, né? Aqui o que é que acontece? Opa, o telefone tocou aqui, vou desligar. Desculpe. Então o que que acontece? O KCl, ó, o ponto na verdade é bem aqui. Se você aproximar aqui um pouquinho, ó, deixa eu aproximar aqui um pouquinho. Observar que esse ponto está em cima da curva verde, tá? Acima da curva verde. Ou seja, nesse caso, né, nesse caso específico, o KCl tem precipitado, seria uma solução supersaturada, porque o ponto está acima da curva de KCl, que é a curva de solubilidade. O NaCl está bem aqui, ó, não dá para ver quase direito, é essa linha amarela. Observe que o ponto também está acima da linha amarela, então é solução supersaturada. Tem coisa que não está dissolvido, ou tem partes de substâncias que não está totalmente dissolvido. E o Ce2SO43, o ponto também está acima, então isso também me dá uma solução supersaturada. Ok? Então vou repetir aqui mais uma vez. Por que esse ponto está bem aqui, né? Porque ele disse que tem 40 gramas, aí eu puxei aqui a linha de 40 gramas, né? Tá aqui, ó, 40 gramas. E ele disse que está a 40 graus Celsius. Aí eu puxei outra linha aqui em 40 graus Celsius. Então, o encontro dessas duas retas vai me dar o ponto exatamente onde eu tenho a solução, a dissolução, tá? Que é esse pontozinho aqui. Por que que não é aqui esse ponto? Porque as retas não se encontraram aqui, se encontraram bem aqui, tá certo? Por isso que é esse ponto, ok? E aí, nós temos aqui o seguinte, vamos observar esse ponto para cada curva, tá certo? Eu vou tirar aqui esses vermelhos aqui, para a gente observar só o ponto em cada curva. Então, olha só, quando eu analiso aqui esse pontinho, né, com a curva de NaNO3, ela está abaixo da curva, então está tudo dissolvido. Quando eu observo esse ponto com o KNO3, esse ponto está abaixo da curva, está tudo dissolvido, que é o que eu quero. Logo, a resposta aqui seria o item A, né? Item A de aprovação, né? A de aprovação. Mas, quando eu olho, então já resolvi a questão, é o item A, por quê? Porque somente para NaNO3 e KNO3, tudo está totalmente dissolvido. Mas vamos olhar aqui por que os outros não estão mais uma vez. Esse ponto, ó, está acima, não em cima, né? Está acima da curva do KCl. Logo, se está acima, então ela é uma solução saturada. O ponto também está acima de NaCl, então seria uma solução supersaturada também, né? Ou seja, se é supersaturada, não está totalmente dissolvido. E aqui também está acima do Ce2SO4O3, também é uma solução supersaturada. Logo, a opção, sem sombra de dúvidas, é o item A de aprovação. Pessoal, nós vamos ficar por aqui. Assista o vídeo, assista de novo, assista mais uma vez, certo? Faça os exercícios e vamos para frente. Bons estudos e até logo.